Eduardo, tá gravando? Boa noite, professor. Prossiga. Bom, pessoal, na aula passada, todo mundo assistiu a aula passada que está gravada. Nós finalizamos aí a parte geral do Poder Legislativo. Esses dias eu não estou muito bem de saúde, pessoal. Estou com, não sei se é virose, né? Estou com uma febre, tá dando febre, sempre dor no corpo, enxaqueca. E ainda, por sinal, eu estou tendo que ir trabalhar a parte da manhã, né? Então, mas eu vou terminar com vocês, eu pretendo terminar a parte do Poder Legislativo, certo? Agora nessa aula, para no domingo a gente adiantar estudando aí o Poder Executivo, certo? Então, nós finalizamos a parte geral do Poder Legislativo e nós vamos iniciar, né, tratando sobre o processo legislativo. Então, é um tópico aí dentro do Poder Legislativo, certo? Que se chama processo legislativo. Então, ao menos vamos finalizar esse conteúdo, esse tópico aqui, para a gente já deixar o caderno aí pronto, com toda a parte do Poder Legislativo, certo? Professor, onde é que eu vou encontrar, esse tópico aqui do processo legislativo? É do artigo 59 ao artigo 69 da Constituição, certo? Basicamente, artigo 70 da Constituição. Então, esse é o tópico aí que corresponde ao processo legislativo. Beleza? Então, vamos colocar o conceito, pessoal, que é o processo legislativo. Ó, conjunto, conjunto de atos aplicados na criação das espécies normativas. Conjunto de atos aplicados na criação das espécies normativas. Bom, esse é o conceito. E aí já vai o primeiro tópico do processo legislativo, que é justamente as espécies normativas. Esse é o conceito aqui. Espécies normativas. A primeira delas é a nossa EC, e traduzindo, emenda constitucional. A segunda é uma LC, traduzindo, lei complementar. Emenda constitucional, lei complementar. A terceira, uma LO, lei ordinária. Uma LD, de lei delegada. Uma MP, medida provisória.
um DL de decreto legislativo e um ARE de resolução. Bom, então essas são as espécies normativas aplicadas ao processo legislativo: emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resolução. Fechamos? Ó, primeira espécie normativa. Primeira espécie normativa é a emenda constitucional. Emenda constitucional. O professor, o que é uma emenda constitucional? Coloca o conceito aí, pessoal. Emenda constitucional. Coloca o conceito. Espécie normativa responsável, espécie normativa responsável por alterar a Constituição Federal. Espécie normativa responsável por alterar a Constituição Federal. Coloca a segunda setinha. Coloca assim: a aprovação de uma emenda está condicionada à obediência aos limites constitucionais. A aprovação de uma emenda está condicionada à obediência aos limites constitucionais. Existem três limites, pessoal, que na verdade são filtros. O primeiro deles, limites formais. Limites formais. Professor, o que são limites formais? Isso daqui diz respeito, ó, ao procedimento da emenda constitucional. Então, nós temos três limites aqui. A iniciativa. O que é que significa iniciativa, professor? Iniciativa. Ó, a iniciativa, pessoal, nada mais é do que apresentar isso daqui, ó. Uma PEC, proposta de emenda à Constituição. Certo? Então, quem é que pode apresentar uma PEC? Quem é que pode, professor? São três os legitimados. Três. O presidente da República,
Ele pode. Segundo, um terço, no mínimo, de deputados ou senadores. Um terço, no mínimo, de deputados ou senadores. Só para reforçar, um terço corresponde a quantos? No caso de deputados, 171. 171. No caso de senadores, 27. Tem mais legitimado, professor? Tem. Ó, mais da metade das assembleias legislativas. Mais da metade das assembleias legislativas. Manifestando-se cada uma por maioria relativa. Manifestando-se cada uma por maioria relativa. Bom, fechamos? Então, esse é o primeiro limite formal. É a iniciativa. Além da iniciativa, o processo de votação barra aprovação. Então, para votar e aprovar uma emenda constitucional, o procedimento é 2 turnos de votação nas duas casas do Congresso Nacional e aprovada por 3/5 dos membros. 2 turnos nas duas casas e aprovada por 3/5 dos membros. Esse é o procedimento. Beleza? E para fechar, pessoal, ó, nós temos a promulgação. Uma emenda para promulgar. Como é que funciona, professor? Coloque aí. Ó, coloque aí. Será promulgada, será promulgada pela mesa da Câmara e do Senado. Será promulgada pela mesa da Câmara e do Senado.
Fechamos? Então, ó, o primeiro limite aqui é o limite formal. Eu tenho que obedecer obrigatoriamente, certo? A esse procedimento aqui, ou a esses limites aqui. Obedecendo, beleza, a emenda vai ser efetivamente aprovada. Não obedeceu, rejeição. Ah, professor, passou os limites formais? Acabou? Não. Existem os chamados limites circunstanciais. Ó, os limites circunstanciais, a Constituição determina o quê? Isso. Coloca a segunda setinha. Ó, a Constituição, a Constituição não poderá ser emendada durante a vigência. A Constituição não poderá ser emendada durante a vigência. Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. A Constituição não poderá ser emendada durante a vigência dessas três hipóteses aí. Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Acabou, professor? Não. Existem os chamados limites materiais. Limites materiais. Ponto. E o que é que determina a Constituição aqui nos limites materiais? Simples. Não será objeto de deliberação, não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir. Não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 1. Forma federativa de Estado. Forma federativa de Estado. Voto direto, vírgula, secreto, vírgula, universal e periódico. Voto direto, secreto, universal e periódico.
Terceiro, separação de poderes. Quarto, os direitos fundamentais. Fechamos? Pessoal, isso daqui, os limites materiais, recebem o nome de cláusulas pétreas. Beleza? Ó, tópico 03, a gente falar um pouquinho sobre leis. Leis. Leis são sinônimos de LO, que é uma lei ordinária, LO, e LC. Bom, ó, LO e LC, pessoal, são chamadas de leis infraconstitucionais. Professor, o que é que diferencia uma LO de uma LC? Uma lei ordinária de uma lei complementar? Somente duas coisas. A lei ordinária, coloque aí, ela é aprovada por maioria simples. Então, para aprovar uma lei ordinária, eu só preciso de maioria simples. A aprovação de uma lei complementar, maioria absoluta. E maioria absoluta é 50% dos votos mais um. Ponto. A outra diferença, professor, LO, ó, regulamenta matérias gerais. Uma lei complementar, professor, regulamenta matérias específicas. Específicas por quê, professor? Ó, previstas expressamente na Constituição Federal. E aí eu vou dar um exemplo. Qual é o exemplo, professor? Qual é o exemplo? Pessoal, é o artigo 18, parágrafo 2º da Constituição. O artigo 18, parágrafo 2º, ele regulamenta os territórios federais, certo? E aí veja, quando a Constituição fala de territórios federais,
ela diz o seguinte, ela fala expressamente que uma lei complementar poderá criar um território, poderá reintegrar o território ao Estado, ou até mesmo transformar o território em Estado. Então, a Constituição diz assim, ó, só pode regulamentar território lei complementar. Outra espécie normativa não pode dispor sobre os territórios, certo? Então, quando a Constituição fala, ó, que é lei complementar, não pode o Congresso aprovar uma lei ordinária no lugar. É proibido. Por isso que a lei complementar vai regulamentar matérias exclusivas. Vamos tratar aqui algumas questões de prova. Ó, primeira delas, hierarquia das leis. Cuidado aqui, viu, pessoal? Hierarquia das leis. Ó, não existe, não existe hierarquia entre elas. Professor, como assim? É mais difícil aprovar uma lei complementar. É, mas isso não quer dizer que a lei complementar seja hierarquicamente superior a uma lei ordinária. Cada uma regulamenta um aspecto. A outra questão de prova é quanto à rejeição. Rejeição, certo? Ó, pessoal, rejeição de uma LC barra LO é diferente da rejeição de uma emenda constitucional. Ponto. Fechou? Se uma lei complementar ou uma lei ordinária não for, ou melhor dizendo, for rejeitada, você vai colocar aqui, ó, não pode ser objeto de nova deliberação. Na mesma, não pode ser objeto de nova deliberação na mesma sessão legislativa. Não pode ser objeto de nova deliberação na mesma sessão legislativa. Coloca uma vírgula. Salvo por deliberação da maioria absoluta da Casa. Salvo por deliberação da maioria absoluta da Casa. Fechou? E a emenda constitucional, professor? A emenda
constitucional. Não pode ser objeto de nova deliberação na mesma sessão legislativa. Não pode ser objeto de nova deliberação na mesma sessão legislativa. Olha a diferença, pessoal. Uma lei ainda pode ser objeto se tiver iniciativa da maioria absoluta da casa, certo? E cuidado para não confundir sessão legislativa, que corresponde a um ano, com legislatura. Legislatura são 4 anos. Então, traduzindo, se uma proposta de emenda ela foi reprovada nesse ano, ela não pode ser discutida novamente nesse mesmo ano. Nada impede que ela seja discutida no ano seguinte, na sessão legislativa seguinte. Cuidado porque ele vai confundir e afirmar que, ó, não pode ser objeto de nova deliberação na mesma legislatura. A questão vai estar errada, porque não pode na mesma sessão legislativa. A outra questão de prova é a iniciativa. Iniciativa das leis. Bom, a iniciativa das leis pode ser comum, uma iniciativa comum, e aí são várias autoridades que podem apresentar o projeto de lei. Quem é que seria isso? Quem é que seria, professor? Ó, qualquer membro do Congresso, qualquer membro do Congresso pode apresentar qualquer comissão do Congresso também, o presidente da República, o STF, tribunais superiores e o PGR, Procurador-Geral da República. Bom, beleza? E por fim, a iniciativa ela pode ser privativa. A iniciativa privativa. Nesse caso, cabe ao presidente da República. Ó, ou melhor dizendo, coloque aqui, ó, iniciativa privativa. Somente o presidente da República. Beleza? Aí, ó, a questão da prova vai falar ou vai perguntar
as matérias de iniciativa privativa. As matérias que só o presidente da República pode apresentar e mais ninguém. Beleza? Fechou? Ó, quem é, professor? Quais são essas matérias? Primeiro, leis que fixem ou modifiquem efetivos das Forças Armadas. Leis que fixem efetivo das Forças Armadas. Segundo, leis que disponham, leis que disponham sobre dois pontos. Letra A. Criação de cargos, empregos ou funções. Criações de cargo, empregos ou funções na administração pública, criação de cargos, empregos ou funções na administração pública, direta e autárquica. Na administração pública direta e autárquica. Ou aumento de remuneração. Ou aumento de remuneração. Beleza? Letra C. Letra C. Servidores públicos da União e territórios. Servidores públicos da União e territórios. Letra D. Organização do Ministério Público, organização do Ministério Público, Defensoria Pública da União, organização do Ministério Público, Defensoria Pública da União. Letra E. Criação e extinção de ministérios. Letra F. Militares das Forças Armadas, seu regime jurídico
promoções, estabilidade e remuneração. Promoções, estabilidade e remuneração. Fechou? Essas matérias aí, pessoal, só o presidente da República pode apresentar o projeto de lei. Só ele pode, e mais ninguém. Competências privativas, ou melhor dizendo, iniciativa privativa do presidente. Ó, pessoal, coloca uma última questãozinha de prova para a gente fechar aqui, certo? Que é o prazo do processo legislativo. Prazo do processo legislativo. E no prazo nós temos a regra, e a regra dispõe o quê? E não tem prazo determinado. Não tem prazo determinado. A exceção é o regime de urgência. Regime de urgência. Professor, e o que é o regime de urgência? Ó, 45 dias para votação do projeto de lei. 45 dias para a votação do projeto de lei. Sob pena de trancamento da pauta. Ponto. E como é que funciona? Só pode ser solicitado pelo presidente da República. E nas matérias de sua só pode ser solicitado pelo presidente da República e nas matérias de sua iniciativa privativa.
e nas matérias de sua iniciativa privada. Ponto. Fechamos. Ponto aqui 3.1. 3.1. Encerramento do trâmite. 3.1. Encerramento do trâmite das leis. Bom, ó, ocorre com a sanção ou veto do presidente da República. Ocorre com a sanção ou veto do presidente da República. Professor, o que é sanção? Sanção, pessoal, é a concordância com o projeto de lei. O presidente concorda com o projeto de lei. Tem prazo para ele fazer, professor? Tem. O prazo é de 15 dias úteis, contados do recebimento. 15 dias úteis, contados do recebimento. Tem forma para sancionar? Tem. A sanção ela pode ser expressa. Quando é que ocorre sanção expressa? O presidente da República se manifesta. O presidente da República voluntariamente concorda. E a sanção pode ser tácita. Como é que ocorre a sanção tácita, professor? O presidente permanece em silêncio. O que é que significa isso? Não sanciona e nem veta. Simplesmente não se manifesta.
Ponto. O oposto da sanção é o veto. O veto, pessoal, é a discordância. O presidente discorda do projeto de lei aprovado pelo Congresso. Tem prazo, professor? Tem. Os mesmos 15 dias úteis. Tem forma? Tem. O veto ele pode ser total, ou seja, veta a lei toda, ou o veto ele pode ser parcial. Como é o veto parcial, professor? O presidente veta um artigo todo, ou um inciso, ou um parágrafo, ou uma alínea. Fechou? Beleza, professor. E como que é esse veto? O veto tem um procedimento. Qual é esse procedimento, professor? Primeiro é, ó, a comunicação. E como é que funciona isso? O presidente da República comunica ao presidente do Senado. O presidente da República comunica ao presidente do Senado no prazo de 48 horas. No prazo de 48 horas. Ponto. Show? Depois da comunicação, o veto é submetido à análise. A análise. E quem é que analisa, professor? A análise, pessoal, compete ao Congresso Nacional. Como que é feito? Compete ao Congresso Nacional, vírgula, em sessão conjunta, Congresso Nacional em sessão conjunta, vírgula, no prazo de 30 dias. No prazo de 30 dias. Bom, um,
Coloca uma outra setinha, porque pode haver, ó, a rejeição do veto. Como que é isso, professor? Votação de maioria absoluta dos deputados e senadores. Votação de maioria absoluta dos deputados e senadores. E depois, o que acontece? Projeto de lei encaminhado para promulgação pelo presidente da República, no prazo de 48 horas. Ó, se o presidente da República não promulgar, o presidente do Senado promulga no mesmo prazo. Se o presidente não promulgar, o presidente do Senado promulga no mesmo prazo. Próxima setinha. Se o presidente do Senado não promulgar, vírgula, o vice-presidente promulga no mesmo prazo. Se o presidente do Senado não promulgar, o vice-presidente promulga no mesmo prazo. Bom, e aí a lei passa a valer. Então, veja, pessoal, o presidente tem duas opções: sancionar, concorda, beleza. Se ele vetar, o veto ainda precisa passar por esse processo aí todinho. Ele é obrigado a comunicar os motivos do veto ao presidente do Senado. O presidente do Senado recebe e passa para que o Congresso analise o veto. O Congresso tem 30 dias para fazer isso. Pode rejeitar? Pode. Maioria absoluta do Congresso Nacional. Rejeitou, encaminha de volta a lei para o presidente da República. O presidente tem 48 horas para sancionar. Não sancionou, volta para o presidente do Senado sancionar, promulgar. Não promulgou no mesmo prazo, o vice-presidente promulgará. Ponto. 04, 04. Ó, medida provisória.
medida provisória. Pessoal, a medida provisória, ó, é editada pelo presidente da República. Medida provisória editada pelo presidente da República, com força de lei, nos casos de relevância e urgência. Relevância e urgência. Bom, professor, coloca uma vírgula. Submetendo de imediato ao Congresso Nacional. Submetendo de imediato ao Congresso Nacional. Bom, tem questão de prova, professor? Tem. Duas questõezinhas que sempre aparecem em prova. Prazo de vigência. Ponto. Qual é o prazo de vigência, professor? Coloque aí. Perderá a sua eficácia, perderá a sua eficácia desde a origem, se não for convertida em lei. Perderá a sua eficácia desde a origem, se não for convertida em lei. No prazo de 60 dias. Vírgula. Prorrogável uma única vez e por igual período. Prorrogável uma única vez e por igual período. Ponto. Qual é a outra questão de prova? Ó, matérias que não cabe MP. Matérias que não cabe MP. Ó, coloca assim: é vedada a edição de medida, é vedada a edição de medida provisória é vedada a edição de medida provisória sobre dois pontos. É vedada a edição de medida provisória sobre
dois pontos. Nacionalidade, vírgula. Cidadania, nacionalidade, vírgula. Cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Nacionalidade, vírgula. Cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Segundo, direito penal, processo penal, e processo civil. Direito penal, processo penal e processo civil. Terceiro, organização do Poder Judiciário, Ministério Público, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público. Show? Quarto, matéria reservada à lei complementar. Matéria reservada à lei complementar. Cinco, bloqueio ou sequestro de bens. Bloqueio ou sequestro de bens. Sexto, matéria constante de projeto de lei aprovado, matéria constante de projeto de lei aprovado e pendente de sanção ou veto do presidente da República. E pendente
de sanção ou veto do presidente da República. Fechamos? Essas matérias, pessoal, não podem ser regulamentadas por medida provisória. Beleza? Ó, esse resumo aí, pessoal, é o que vocês precisam efetivamente estudar no processo legislativo, certo? Com esse resumo, nós finalizamos a parte do poder legislativo. Para concluir direito constitucional, falta estudar com vocês poder executivo, funções essenciais e poder judiciário. No domingo, eu vou estudar poder executivo e funções essenciais, a justiça. Dá para a gente abordar os dois temas na aula presencial de domingo. Então, já deixo aqui registrado. Não falte a aula, porque a gente vai praticamente finalizar o conteúdo de direito constitucional. Só vai ficar faltando um assunto que eu finalizo com vocês na segunda ou na terça-feira da próxima semana. E aí, só direito administrativo agora, de agora para frente. E finalizar também com a parte da legislação do MP. Mais 2 ou 3 aulas é suficiente para a gente estudar toda a legislação do MP. Certo? Resumimos bem aí? Tranquilo? Dúvidas? Domingo, aula presencial, teoria, questão, teoria, questão. Fechamos? Beleza? Eduardo, tudo gravado? Tá, tá gravado. Tudo certinho? Uhum. Então, pessoal, bom descanso, certo? Estou bem com a garganta bem inflamada. Ver se eu consigo descansar no sábado, mas no domingo estaremos lá, 8h30, né? certo? 8h30? 8 horas. No domingo eu vou começar Oi. 8 horas para a gente ter aí um tempo adequado para estudar os dois assuntos, certo? É. Beleza? Bom, até domingo, viu? Deixa eu encerrar aqui.